Temos de ter novamente uma liderança espiritual. Mensagem de A.W. Tozer. Alguém escreveu ao piedoso Macário de Óptimo que o conselho espiritual que lhe dera tinha sido de muito ajuda. Isso não é verdade, Macário escreveu em resposta. Somente as falhas são minhas. Todo bom conselho foi o Espírito Santo que deu. Eu apenas pude captá-lo de forma correta e passei-o adiante sem distorcê-lo. Há uma excelente lição aqui que não podemos deixar passar despercebidas. É a afável humildade daquele homem de Deus. Somente as falhas são minhas. Ele estava totalmente convencido de que os seus próprios esforços dariam como resultado apenas falhas, e de que toda boa coisa que provira do seu conselho era uma obra do Espírito Santo operando nele. Aparentemente, isso foi mais do que um simples impulso de autodepreciação, que o mais orgulhoso dos homens toma de vez em quando. O que aconteceu foi antes uma convicção firme, que ele tinha uma convicção que norteava toda a sua vida. Seu longo ministério, desenvolvido com humildade, que construiu para a vida espiritual de multidões, revela isso com clareza, mais do que o suficiente. Nos dias de hoje, em que os figurões que se projetam por aí levam a obra de Deus segundo os métodos do mundo dos espetáculos, como é bom trazermos mesmo que por um momento as páginas de um livro, um homem sincero e humilde, que não procura projetar-se diante dos outros e que coloca toda a ênfase na obra de Deus que Deus nele tinha realizado. Creio que o movimento evangélico prosseguirá em seu desvio cada vez mais da posição neotestamentária, até que a sua liderança abandone a postura das estrelas espirituais dos dias de hoje, tornando-se santos que a si mesmos se diminuam, e que não estejam buscando louvor algum, nem posição nenhuma, e que se satisfaçam tão somente quando toda a glória é atribuída a Deus, sendo eles mesmos totalmente esquecidos, até que apareçam de novo homens desse quilate para assumir a liderança espiritual da igreja. A nossa expectativa será a de que uma progressiva deterioração na qualidade do cristianismo, das pessoas em geral, até que alcancemos o ponto em que o Espírito Santo, entristecido, retire-se de tal como a glória de Deus retirou-se do templo, e assim fiquemos como Jerusalém depois da crucificação, despertada por Deus e só. Apesar de todo esforço feito para distorcer a doutrina, para provar que o Espírito não abandonará os homens religiosos, pelo que temos visto, até claro que às vezes o Espírito age dessa forma. No passado ele abandonou grupos que tinham ultrapassado o ponto de retorno para se recuperarem. É uma questão ainda não definida essa, a de ter ou não o movimento evangélico pecado demasiadamente a ter se afastado de Deus além do ponto de uma volta para a santidade espiritual. Pessoalmente creio não ser tarde demais para que haja arrependimento. Se apenas os assim chamados cristãos de hoje repudiarem toda a má liderança e buscarem a Deus de novo em verdadeiro arrependimento e com lágrimas, o se desta frase é que é o grande problema. Será que eles agirão desta forma? Ou será que eles se encontram totalmente satisfeitos, brincando de ser cristãos, e nem se dão conta de seu triste desvio em relação à fé do Novo Testamento? Se isso é verdade, então nada nos resta a não ser o juízo de Deus. O que o diabo constantemente faz é valer-se de coisas que chamam muito a atenção, mas que não têm valor algum. Ele sabe muito bem como desviar a atenção do intercessor cristão dos ataques sutis, porém mortais, que ele faz de forma que se dediquem a questões mais óbvias, a menos danosas. Então, quando os soldados do Senhor reúnem-se animados diante de uma porta, ele entra por outra sem ser notado. E quando os santos perdem o interesse pela coisa com que o diabo lhes atrai a atenção,
Então eles voltam e encontram um recém-batizado e devoto inimigo conduzindo os acontecimentos. A tal ponto deixaram de reconhecê-lo que logo adotam seus modos de agir e o chamam de progresso. Nos últimos 25 anos temos visto realmente uma mudança muito grande nas crenças e nas práticas da igreja evangélica. Algo tão radical e inusitado que quase não dá para crer. E tudo tem acontecido de maneira encobertada por uma ardente ortodoxia. Com uma Bíblia debaixo do braço e um pacote de folhetos no bolso, as pessoas religiosas agora se reúnem para prestar cultos tão carnais, tão pagãos, que mal se diferenciam dos velhos espetáculos de vaudeville de outros tempos. E quando um pregador ou um editor se dispõe a denunciar essa heresia, o que ele está fazendo é dar margem para ser ridicularizado e insultado de todo lado. Nossa única esperança é que uma renovada pressão espiritual venha a ser exercida de forma crescente por homens corajosos e despretensiosos que nada desejam a não ser a glória de Deus e a purificação da igreja. Que Deus nos envie homens assim, em grande quantidade. Eles já estão atrasados. Extraído do livro Este Mundo, Lugar de Lazer ou Campo de Batalha. Editora Deprevan, ano de 2000. Mensagem de Aiden Wilson Tozer. Nasceu na Pensilvânia, Estados Unidos, em 1897. Embora tenha morrido em 1963, sua vida e legado espiritual continuam atraindo muitos para o conhecimento mais profundo de Deus. Tozer desejou saber mais do Salvador, como servi-lo e adorá-lo com todo o seu ser, e chamou os crentes para voltarem à posição autêntica e bíblica que cauterizou o início da igreja, uma posição de fé e santidade profundas. Se você ouviu essa mensagem e crê realmente que carecemos novamente de uma liderança espiritual, símbolo da igreja primitiva, reparta essa mensagem. Reparta essa mensagem, espalhe aos seus irmãos e oremos para que Deus novamente envie homens assim. Deus abençoe.